Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Juca Laf. Eu tô com vocês aqui para mais um episódio do Brazuca Elas. Hoje eu trago nesse episódio uma mulher maravilhosa, uma artista, tatuadora, estilista, tá? No Brasil por bastante tempo e hoje se transformou. Faz um trabalho maravilhoso com as tatuagens, hoje também com joias, num processo diferente de autossustentabilidade. E é um prazer ter ela aqui. Lene, muito obrigada por ter vindo, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu tô honrada de estar aqui sendo entrevistada por você. Outra maravilhosa. Ai, que delícia, muito obrigada. Então, vamos lá. Conta pra gente, a primeira pergunta que eu faço é, quem é Lene? Eu acredito que Lene seja uma energia intensa. Ok. Aquela pessoa que busca por novidades. Que tem fome todos os dias e muita sede. Eu trabalho ultimamente com tatuagens. E todos os estilos de artes que eu sei, uns desenhos maravilhosos. Sim, foi me despertando essa vontade pela arte, pelo fato de eu querer me expressar, né? E a minha expressão, ela sempre vem através das imagens, né? Se expressar não é fácil, né, amiga? A gente Não. tenta se expressar mesmo. Se expressar na vida é uma das coisas mais difíceis mesmo. Sim, então, aí é esse momento que eu tô passando, já faz mais ou menos alguns meses, que eu venho tentando introduzir a arte, né, a arte visual na minha vida. E vem sendo muito bom, tanto para mim, né, quanto para mostrar algo pro mundo, né. E as artes que eu tô fazendo ultimamente, elas são sustentáveis, né? E aí eu busco materiais que seriam descartados, eu transformo eles em algo novo, que dê para ser usado, né? Como esse colar aqui que eu estou usando agora. Deixa eu ver, tira o cabelinho pra mostrar um pouco. Aqui, Nossa, esse colar, ela chegou aqui com esse colar e eu tava admirando. Que coisa mais linda. Assim como essas peças, deixa eu mostrar aqui. Eu acho que Pode aqui dá pra mostrar. ver, né, Pupilo? Assim? Sobe um pouquinho, Assim? mais aí, perfeito. Olha, essas peças que a gente tem aqui é borracha e aqui é uma pedra, né? Isso, essa borracha, Deixa eu pegar essa ela aqui. vem da câmera da bicicleta. E as pedras eu encontrei, né? Eu vou para lojas charity shop, né? Aqui na Irlanda. Eu encontro essas pedras. E essas câmeras, elas seriam descartadas no lixo mesmo, né? Eu fui na bicicletaria e eu perguntei, o que vocês fazem com a câmera? Eles, a gente joga fora. Eu falei, não, joga pra mim. Quero fazer tudo, quero E como é transformar que, em da arte. quero onde fazer- veio a ideia da borracha? Assim, você pensou, como é que você teve esse insight? Peraí, eu vou ali, vou procurar a câmera do pneu, da bicicleta e vou usar e vou transformar isso em joia. Sim, porque eu lembro que quando eu já fui pra bicicletaria, eu tive essa visão deles jogando fora. Tá. E eu gosto muito de preto. E eu gosto muito também do fato de, às vezes, ela parece que é couro, mas não é, né? Sim. E eu gosto dessas escritas aqui, que eles colocam na câmera. Então, fica diferente, sabe? Tipo, tem texturas também. Então, é aquela coisa de tipo… E assim, né? É reutilizável, né? É um material que dá pra fazer, assim, várias coisas com ele. Dá pra fazer acessórios, qualquer coisa. Gente, eu tô impressionada e eu já tô fazendo aqui, encomendando agora, nesse momento do programa. Eu quero um kit assim, tá? Por favor, desse jeito, brinco, pulseira. Então, inclusive, eu todo trouxe mundo- esses dois. Ah, mentira. Desculpa. Então, pra você. Não é? Sim, Ai, eu acabei de ganhar um presente ao vivo. Sim, eu fico eu muito gostei. feliz. Então, gente, me dá um minutinho aqui que eu preciso me arrumar. Eu tava esperando por esse momento. Olha São só. seus. Então, vamos ficar com ele agora? E você, meu neném, vai ficar aqui pra todo mundo ver que você é meu. Daqui a pouco eu pego. Obrigada, bom. meu amor. Eu achei lindo. Gente, essa mulher, ela vai estar… Vocês têm aí o Instagram. Então, a gente vai começar esse bate-papo agora. Mas depois vocês vão lá e checam o trabalho dela. Ela tem um trabalho de tatuagem com a tatuagem, criando a arte que ela cria, com os desenhos que ela cria, trazendo os elementos da natureza envolvidos, expressões do que ela vê, de como ela visualiza o mundo, né? De como ela vê esta forma, se expressa e movimenta isso no corpo de uma outra pessoa. Eu sou suspeita, eu adoro tatuagem, né? Minha mãe, por favor, mãe, não assiste esse programa, porque ela chora com cada uma, desculpa. Como a minha. Mas pra mim é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Por conta desse movimento, né? Eu te conheci, assim, fazendo
entendo um pouco dessa arte, eu acompanho o seu trabalho online. E eu vejo como você é dedicada, criativa. Porque, assim, acho que Obrigada. tudo hoje em dia a gente tem que ser... O que a gente faz de diferente, né? Porque o mundo já tem muito mais do mesmo. E eu acho muito lindo quando eu vejo dentro de um cenário uma mulher criando a sua própria assinatura dentro de uma coisa, né? Transformando aquilo que existe, mas fazendo ser dela, né? Então a tua arte da tatuagem, Obrigada. como você faz isso, ela é sua, né? Específica. E eu admiro muito. E eu queria saber um pouquinho da sua história. Essa mulher foi estilista no Brasil por muito tempo, dá pra ver, né? Ai, é muita beleza. Como é que foi essa Obrigada. trajetória no Brasil? Como é que foi? Conta pra mim a escolha pelo estilismo, até você chegar antes da decisão de sair do Brasil. Tá, ok. Vamos lá. Eu vou começar Isso. quando? Deixa eu ver. Quando eu decidi fazer moda, vai. Tá. Então, eu sempre customizei minhas roupas, assim, desde pequena. Eu ia pra escola, às vezes tinha uma escola que eu tinha que usar uniforme, aí eu cortava. Cortava o uniforme. Aí colocava cadarço e tal. Sempre modificava as minhas roupas. Sempre foi uma paixão, né? A moda pra mim. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 21 anos, eu sempre trabalhei com meu pai, ajudava meu pai, né? Ele tinha uma copiadora. E aí, a gente não tinha finança suficiente para pagar a facul. Só que na cidade que eu morava, em São Caetano do Sul, que é coladinho com São Paulo, ali Tá. em Ipiranga, eles deram uma bolsa de estudo. Então, eu conseguia fazer a faculdade. Então, com 21 até... Foram 4 anos, né? E logo no primeiro ano, eu já consegui um trabalho no Brás. No primeiro ano de faculdade, você já começou... já estava lá. Já estava fazendo, trabalhando. E aí, eu passei pelo Brás, passei pelo Bom Retiro. Então, aí, além de estar aprendendo na faculdade, eu fui aprendendo ali na prática também, É né? o point, hein, gente? É o point de São Sim. Paulo, Brás e Bom Retiro, Brás, pra Bom Retiro. aprender mesmo. Não, com certeza. E era, assim, muito trabalho, né? No começo, eu fui assistente de estilista, né? Então, aí eu via Legal. desde o início, assim, desde da produção até a criação, né? Inspirações, onde ir para, né, criar a produção ali, né, das roupas mesmo, a modelagem, tudo, eu via tudo. E aí, foi passando o tempo, né? Fui fazendo esse trabalho no Brás, Bom Retiro. Aí, eu consegui ir para Riachuelo, Pernambucanas. Você foi pra Riachuelo, que legal. Sim, aí Pernambucanas, Riachuelo. Aí, 2 marcas de surfwear, streetwear. Ok. E aí, de repente, eu me vi infeliz. Porque eu estava trabalhando em frente do computador. E eu não estava conseguindo mais... eu não conseguia criar, né? Porque... Teve um bloqueio. Não, é o que acontece. No Brasil, a maioria das marcas, principalmente, assim... fast fashion, né? Fast assim, fashion. gente, são... tipo cópia, assim, né? Do que acontece na Europa. E aquilo começou a me deixar mal. Eu falei, ai, não, eu não tava mais criando, né? Então, foi um bloqueio, me limitou. E aí, eu me senti com as mãos atadas. Eu falei, não é pra mim isso. Eu preciso criar, eu tenho muitas ideias e tal. Aí, daí eu trabalhei durante 6 anos, né? Pra várias marcas, várias empresas. E aí, criei minha marca própria. Por 4 anos. Que legal. Qual que é a marca? Ela chamava Glass. Chamava Glass. Isso. E eu convidava artistas. Esses artistas, eu dava um tema para a coleção. E aí, esses artistas, eles criavam arte em cima desse tema. E era assim, tipo, um grafite na rua. O outro era um desenho... numa escultura. E aí, legal. eu fazia a filmagem disso. Então, e transformava em estampa. Então, todas as estampas tinham um vídeo de como foram feitas, sabe? Muito interessante. Sim, Muito bacana. E aí, eu comecei a pegar... Aí, eu falei, cara, eu trabalhei no Brás, Bom Retiro. Eu via o tanto de tecido que era desperdiçado. Eu imagino. Né? Assim, cortes de tecido colocados no saco de lixo. E, assim...
realmente… Infelizmente, a indústria da moda tem um desperdício. É um dos Desperdício. maiores desperdícios que a gente pode ter de lixo, né, hoje em dia. Sim, e foi lá que me despertou esse lance da sustentabilidade, né? Eu falei, então vou pegar. Fui literalmente na rua, às 5 da tarde, pegava o saco de lixo, de tecido, na Maravilhosa. verdade, e começava a fazer roupa. E aí comecei a fazer peças de roupa sustentáveis, que eram como se fosse retalhos, né? Reutilizando os reutilizados, panos que não… Perfeito. E aí, nisso… Só que eu fazia tudo, né? Eu era tudo. Eu não era só estilista. Eu ia atrás de lojas para revender minhas peças, eu cuidava do financeiro, marketing, fazia tudo. E aí, eu fui ver que aquilo estava todo mês batia. Eu não estava conseguindo ganhar dinheiro com isso. E aí, nesse mesmo período, eu estava me separando, né? Eu era casada nessa época. E aí eu falei, agora é hora. Agora eu vou embora do Brasil. E aí foi quando eu tomei a decisão de vir pra Irlanda. Obrigada, separação que a gente tem Lene hoje aqui com a gente. Nada, Obrigada, desculpa aí, Maurício. gente. Maurício, obrigada, Maurício. Vambora. E aí vim pra cá. E aí pensei, quero mudar totalmente a minha profissão, a minha vida, ciclo de amizades. Claro, tem bons amigos ainda no Brasil, mas assim, eu tava com a cabeça assim, sabe, super aberta pra uma nova realidade. Sim. E aí foi isso, aí vim pra cá. E aí, como que você decidiu sobre a Irlanda? Como que foi essa decisão? Vou pra Irlanda. Sim, eu amo praia, né? Tá. Sempre fui pra praia no Brasil. E aí eu pensei, Austrália ou Califórnia, em primeiro lugar. Só que a minha idade daquela época, a Austrália só aceitava até… É até os 30, não é? Pra aquele programa de… Sim, acho que é 33, se não me 33. engano. E aí eu falei, não, eu só vou ter pouco… Eu não quero falar a minha idade. Eu vou ter poucos anos ali só. Não, eu quero mudar radicalmente. E aí eu falei, Califórnia. Aí conversei com uma amiga minha na Califórnia também. Ela, vem, Elaine, me apoiou, tal, a gente dá um jeito, tal. Eu falei, cara, eu não quero ir, sabe? Assim, tipo… Pra dar um jeito, sabe? Tipo, eu quero ir com uma certeza de que eu vou ficar pelo menos 2 anos. Aí depois eu vejo o que acontece. Um lugar que pode me receber e que eu possa ficar… Legalmente, sabe? E aí eu vi que a Irlanda poderia vir pra trabalhar e estudar. Isso. E aí eu vim. Aí eu escolhi a Irlanda, que é o único país, né, na Europa que… Que você pode. A mesma coisa, acho que talvez todo mundo aí, né? Pela mesma razão. Eu também fiz a mesma coisa, né? Que você podia trabalhar, o dinheiro também não tinha muito dinheiro pra vir viajar nesse período. Então, eu preciso de um lugar pra trabalhar e estudar. E Isso. também ainda a questão da praia. Interessante. Sim, sim. E aí vim pra cá, né? E aí aí recomecei mesmo, assim, do zero, total. Aí eu cheguei aqui e aí também zero de inglês. Assim, sabia palavras. Eu sempre fui… minha mãe sempre me ajudou. Elaine, vai pra escola de inglês. Vai, eu pago, blá, blá, blá. Sempre se esforçou demais, assim, pra me ajudar nessa parte. Porém, eu era meio, assim… como fala? Rebelde. Eu não gosto. Eu não quero. Não vai gastar dinheiro com isso, sabe? Então, é por isso que eu vim aqui com poucas palavras. E aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar, o que eu faço? Aí imprimi um monte de currículo, entregava os currículos e nada. E um amigo meu, o Vinícius, obrigada, Vinícius, indicou trabalho pra vender jornal na rua. Ok. Eu falei, bora, vou vender jornal na rua. E cada jornal que eu vendia, eu conversava um pouquinho. Good morning, how are you doing? Escutava o que eles falavam. E aquilo pra mim era muito, sabe? Eu ficava muito feliz. Porém, o que eu ganhava, pagava, tipo, apenas a minha comida da semana, né? Era pouco, era centavos por jornal que eu ganhava. Mas aí eu realmente estava assim, feliz. Mas ao mesmo tempo pensando, eu não tenho muito dinheiro para pagar, né? Assim, para ficar aqui. E aí foi passando o tempo, eu fiquei alguns meses vendendo jornal. E aí, nesse meio tempo, eu já tinha mudado, acho que umas 3 vezes de casa. A gente muda muito aqui, né? Eu mudei 10 vezes em 9 anos. Cara, você Aqui bateu o Irlanda, recorde. gente. Não, você foi bater o recorde aqui, com certeza. Mano, foi assim, Muito nossa, boa. muito louco. Mas assim, eu gosto da mudança, sabe? Então,
não tem problema pra mim. Mas então, aí eu consegui depois um trabalho de cleaner, né? Eu limpava a casa de uma família paquistanesa. Aí eu fiquei 1 ano lá e cozinhava. Foi quando eu comecei a cozinhar na minha vida. Você Mesmo não- casada antes. Você não gostava de cozinhar? Não. Aí eu falei, cara, que gostoso. E todo dia lá, cortando cebola e fazendo, seguindo a receita, né? Porque era comida paquistanesa. E aquilo foi, sabe? Interessante, Nossa, que gostoso. Eu tô aprendendo a cozinhar, eu tô gostando de cozinhar, sabe? Uhum. E aí eu limpava a casa, e aí eu passava roupa, e aí eu falava com as crianças. Eu falei, meu… E aquilo ali, eu ficava muito feliz com aquilo tudo. E cada vez que, tipo, eu saía da casa, eu me sentia grata, sabe? Meu, muito obrigada por eu ter esse trabalho, por eu ter deixado aquela casa brilhante. A gratidão faz tanta sabe? diferença na vida, Faz. né? Uhum. Sim, por tudo, assim. A gente tem que agradecer pela água que cai de chuveiro, sabe, cara? Às vezes eu falo, meu, olha isso, água quentinha. Mas assim, então, aí depois desse período como cleaner, aí eu já comecei a falar um pouquinho mais o inglês, né? Algumas frases e tal. E uma paixão que eu tinha era de cuidar de idosos, né? No Brasil, eu sempre quis fazer trabalho voluntário e tal. E aí, minha vida no Brasil antes, assim, uns 10, dos 21 até os 30… Não nos permitia, né? Não. E eu era fanfarrona, tá? Ok, Vamos dizer assim. ok. Fanfarrona. Todo fim de semana eu tava na balada, eu tava na praia, trabalhando. Mas assim, eu, né, Sim. tive esse período assim de Aproveitar mesmo. aproveitar a vida. E aí aqui, voltando, que eu tava falando mesmo. Como é que você fez aí? Chegou e você tava com a experiência da família paquistanesa, até começar a se Isso. adaptar com o inglês Dos ali, idosos. né? E aí você foi pros idosos. Isso. E aí, no Brasil, como eu não tive a oportunidade de fazer esse trabalho, né, solidário com os idosos, eu falei, vou fazer aqui na Irlanda. E é remunerado, né? Cuidar de idosos, sim. Isso. E aí, foi quando eu entrei pra essa área. Aí, eu trabalhei 2 anos, né? E aí, tive, cara, muitas histórias Experiências, incríveis. Uma imagino. experiência maravilhosa, assim. E foi quando eu comecei a falar um pouco mais também, que eu lembro que eu tinha uma clientinha que era só conversação com ela. Eu chegava, fazia um chá, arrumava a cama dela, sentava na frente dela durante 1 hora. E ela falava pouco. E aí eu tinha que sempre puxar a conversa com ela. E eu falei, Pra fazer "Caraca, companhia, né?" Sim. E aí foi quando eu deslanchei um pouquinho mais no inglês. E aí foi como se sentindo um pouquinho mais assim, sabe? Confiante. Uhum. E aí, depois disso, aí aconteceu… daí, meu pai acabou ficando doente. Aí, descobriu o câncer. Poxa, Né? sinto E muito, aí, imagina. E aí, eu falei, nossa, eu vou pro Brasil agora, né? Porque parece que, tipo, já sabia que tinha dado metástase. Aí eu falei… Daí, nessa época, eu conheci meu segundo ex-marido. E nós estávamos juntos. Ele falou, eu vou com você. E aí, daí eu larguei tudo pra cá. Na verdade, a gente vendeu tudo que tinha, assim, as coisinhas que a gente tinha e tal. E a gente já tinha casado aqui. Aí, eu acabei casando com o Eduardo. E na Dinamarca, né? Porque a gente… Na verdade, eu tava terminando meu 2º ano aqui. Aí, eu teria que voltar pro Brasil. Aí eu conheci o Eduardo. A gente começou a namorar, se deu muito bem. A gente acabou casando, fui pro Brasil. E aí, fiquei no Brasil uns 6 meses pra, né, dar suporte pra minha família. E também pra mim, também mesma, né? Assim, porque foi um período muito difícil. E nesse período, eu fiz um curso de design de sobrancelha. Né, lá no Brasil. Design de sobrancelha, microblading, que é a tatu. Com a micropigmentação. Isso. E aí, de lá, eu falei pra minha família, olha, a gente precisa voltar pra Irlanda. Realmente, não sinto mais que Como o é que Brasil… seu pai… desculpa. Cheguei lá no Brasil, depois de 1 semana, meu pai faleceu. Depois de 8 dias, era o meu casamento. Então, assim, meu pai, ele não estava presente fisicamente no meu casamento. Caramba, Foi, cara, sinto tipo, muito. questão de 3 dias, assim. Mas, assim, essa São é uma processos. doença… Essa é uma doença, assim… Enfim, a morte não é devastadora. nada, porque a gente costuma falar, né? Isso é só uma pausa, porque assim, infelizmente ou felizmente, é a lei natural da vida, né? É a nossa passagem aí para todos os lugares, mas aceitar também. E Isso. pouco a gente fala sobre a vida do imigrante nesse meio do caminho, né? Com que a gente fica ali, metade, você não sabe mais onde você tá. Você tá metade ali no Isso. Brasil, metade sua tá aqui, mas daí eu preciso metade… Se parece que você fica em pedaços pelo mundo, né? Exatamente, é isso que eu sinto. Fluindo. Eu sinto isso às vezes.
Às vezes eu durmo, acho que eu tô no Brasil, eu acordo, eu tô aqui. Aí eu fico nessa, assim, meio que fluindo. E um pouquinho antes, né, dele descobrir, né, a doença, ele falou: Elaine, vem pra cá, sinto sua falta, vem logo. E fazia, acho que 3 anos que eu não via ele, né, a minha família. Porque aqui, meu, vira rotina, tem conta pra pagar, a gente quer juntar dinheiro, vida normal. É uma outra vida ainda, assim, uma nova vida, como se eu tivesse nascido de novo. E, cara, pauleira, né? Pauleira. E aí, mas aí aconteceu isso. E aí eu fiz esse curso, né, de design de sobrancelha, voltei pra cá. E aí a gente retomou nossa vida aqui de novo. Também não foi fácil, porque a gente acabou gastando todas as nossas economias estando no Brasil. E a gente recomeçou do zero de novo, assim, juntos, né? Porque eu tava já com essa pessoa maravilhosa, meu grande amigo hoje em dia. Então, comecei a atender o design de sobrancelha microblading em casa. Tá. E aí era um estúdio que eu e o Eduardo morávamos, e aí a gente colocou um divisor. E aí eu formei, tipo, como se fosse um estúdio de Uma design salinha de atendimento. E começou a bombar, cliente. Só que aí, quando eu voltei do Brasil, eu também eu voltei a cuidar dos idosos. Então, eu trabalhava de manhã nos idosos, à tarde, sobrancelha à noite dos idosos. Eu trabalhava praticamente 12 horas por dia. E sempre... Opa, desculpa. Sempre com a garra que eu lembro, assim, do meu pai, sabe? Falando, eu tô aqui, sabe? Eu vou retornar. E lembrando que tipo, ele me deu muita força, assim, a vida inteira, sabe? Ele é, tipo, um exemplo pra mim de força. Como é que é o nome do seu pai? Hugo. Sim. Um abraço pro Hugo aí, onde ele estiver que está agora. Sim, maravilhoso. E aí, foi o que me deu, na verdade, me deu força. Ao invés de eu ficar pra baixo, eu fui pra cima. Não, meu pai tá me vendo, eu vou conseguir. E aí, trabalhei demais. Aí, acabei focando demais durante quase um ano. E aí, eu consegui um estúdio no centro. Aí, eu continuei com a sobrancelha. E saí de casa, né? E aí, continuei com a sobrancelha. E aí, veio o Covid, né? E aí, veio o Covid. E aí, eu tive que ficar em casa. Eu fiquei uns 6 meses em casa. A Irlanda proporcionou pra gente. Sim, pra gente poder. A Irlanda foi maravilhosa na época do Covid. A gente foi uma mãe, literalmente uma mãe, abraçou todo mundo, né? Interessante falar disso. Desculpa até te interromper, mas como imigrante, a gente. Uma coisa pra compartilhar, porque na época a Irlanda, até eu lembro quando começou o negócio do Covid, né? A notificação deles, independente do que se a gente estava legal, os imigrantes que estivessem legal, ilegal, quem tivesse aqui, né, que se apresentasse, que passasse seu endereço, passasse seu contato ali para uma forma de auxílio, né, que a gente recebeu esse auxílio. Então, isso é muito bom falar. Isso, com certeza. E aí, nessa época, eu falei, já que eu tô recebendo esse auxílio, eu ganhava mais com auxílio do que eu tava trabalhando como sobrancelha. Eu falei, já sei. Eu vou comprar uma máquina de tatu, porque eu sempre amei tatuagem. Né? E pra mim, é uma criação, assim, sem limites. Né? E é algo que eu não tive no passado, né? Que eu era sempre limitada. O espaço pra criar, né? Sem limites. Sem limites. E tatuagem é algo incrível, gente. Isso aqui não sai nunca mais. Só depois que eu morrer, entendeu? Então, assim, aí eu comprei a máquina. Aí eu comecei a aprender na internet, né? Fazer cursos na internet. E aí me auto-tatuei. Tatuei amigos. E aí eu voltamos a trabalhar. Na verdade, eu tatuei os amigos depois que eu voltei a trabalhar, porque realmente, eu e o Eduardo ficamos fechadíssimos em casa, só nós dois. Nessa época, eu também fiquei doente, acho que... Não sei, quase uma pneumonia. E aí, eu fiquei bem mal, e na época do Covid também. Então, assim, a gente ficou bem fechadinho em casa. Aí, na hora que eu voltei a atender, eu falei, vou voltar, já vou voltar com tudo. Falando que eu tô tatuando também. E aí, comecei a tatuar também. E aí, a agenda de tatu começou a brigar com a agenda de sobrancelha. E aí, eu falei, cara, preciso escolher. Escolher. Aí, eu escolhi a tatu. E aí, assim, dedicação total, assim, dia e noite e dia, tarde, madrugada. E aí, até hoje, então... Quanto tempo faz essa escolha? Foi 4 anos e meio. Desculpa, 4 anos e meio. Mais ou menos, E, cara, você se desenvolveu, porque 4 anos e meio pra tatuagem, tudo bem que você já tinha experiência ali da sobrancelha. Com o trabalho que você faz, né, com a tua criatividade, foi
você deu um jump, né, na tatuagem ali. Você foi um aprendizado pra você não muito rápido, né? Eu também adoro tatuagem. Eu tenho uma Obrigada. maquininha que eu comprei na época da pandemia. Eu não saí das borrachinhas ali. Morro de medo de colocar uma agulha na eu pele tenho de alguém. espaço. Mas eu fico assim, me tremendo. Eu falei, acho que eu nunca vou fazer isso. Que Deus me livre, começa a machucar alguém. Mas eu acho muito lindo. Porque assim, 4 anos pra esse processo. Você chegar já nesse lugar que você tá com a criação do trabalho. As tatuagens que você faz. Parabéns. Muito obrigada. Maravilhosa. E aí, uma coisa interessante, assim, também, da tatu, eu comecei a perceber que o stencil, né? Porque tem algumas formas de fazer a tatu, né? De criar. Então, você desenha, aí passa pro tablet, do tablet você imprime no stencil. E passa o stencil na pele. E aí, eu fazia dessa maneira. E aí, teve um dia que eu falei, nossa... Eu colei umas flores, umas plantas. As minhas inspirações vêm sempre da natureza e de como eu enxergo a vida, sabe? De como eu sinto. Sim, por exemplo, hoje eu já tô inspirada já em você, na forma que você fala, Sim. quando você... Assim, eu me inspiro em tudo, em tudo. E aí eu falei, cara, colei o desenho ali na perna. E aí a folha foi para um lado diferente do formato do músculo. Do que era. Não é possível. Falei, não, eu vou começar a fazer freehand. Aí eu peguei e falei, posso fazer freehand? Ela falou, pode. Aí eu apaguei, né? Foi o meu primeiro freehand. Apaguei, aí peguei a caneta e desenhei Mais ou menos. similar, porém seguindo o formato do músculo dela, né? Então, foi um desenho mais fluido. E aí eu dou essa desculpa. Eu falo que a caneta tem a ponta grossa, gente. E que a tatuagem vai ser maior do que aqui. Não, 10 centímetros. Eu falei, não sei se vai ser 10, não. Acho que vai ser maior, porque a minha caneta tem a ponta grossa. Eu falo isso. E aí eu vou deslizando e vou curtindo e tal, não sei o que. Aí eu desenhei, ela olhou no espelho. Ela, pode modificar aqui? Eu posso. Vai modificar aqui, ali. E saiu a tatu. Aí, depois disso, eu falei, agora eu só vou fazer freehand. É isso, me encontrei. Que delícia Sim. isso. Olha que interessante, né? O quanto a gente pode se encontrar dentro de um erro, né? Porque o stencil ali errou, naquele momento você teve um erro com o stencil. Sim. E daquele erro, ele te deu um insight de uma coisa nova, né? Sem limites, né? É sem limites. E agora eu faço desenho, adoro fazer linhas, né? Que vai da linha do pé até o pescoço. Aí eu vou passando pelo corpo inteiro, sabe? Aí acabou sendo, Aí foi modificando um pouco o estilo, né? Porém, seguindo, acho que a minha personalidade ali. E aí, foi também um período um pouco difícil, assim. Porque eu percebi que... algumas pessoas, assim, demora para absorver, né? Aquele estilo. Sua transição? Eu acho, a transição. E também por ser maior, né? Não é todo mundo que quer uma tatuagem Você diz em no relação corpo à inteiro. aceitação do público, de Isso. acordo com que os seus desenhos. Meu público, das pessoas que já me seguem. Porque o Instagram, pra mim, é tudo, né? Sim, ali, sim. Né? Meu portfólio tá ali, meus clientes estão Porque daí ali. realmente você foi sem limite, criou o teu espaço e o teu trabalho. E aí pode entrar, talvez, de choque com aquilo que quem já estava ali te seguindo. Já estava acostumada, né? Com uma coisa e foi mudando. Então, aí eu tive que persistir e ter novas pessoas ali, novos seguidores, novas pessoas que se identificam com o meu trabalho. E isso é incrível, assim. E agora, ainda continuo numa luta constante. Eu acho que para todos, né? Assim, da área também. Porque tem muita gente boa, muita gente talentosa, muitos estilos interessantes. Mas eu acho que o mais legal, assim, é seguir o que você quer, né? O que você sente e não desistir. A gente não pode desistir, não. Não pode desistir, não. Falei, eu não vou. Porque, na verdade, o desistir sempre acontece. Assim, a gente fala que a gente não pode desistir, né? Mas até falar disso parece ser tão fácil, né? Porque todo mundo já pensou em desistir algumas vezes. E às vezes você chega até o fato de começar o processo de desistir e no meio do caminho você fala, não, pera, deixa eu voltar. Né? E talvez o início do desistir é aquele que vai te dar um impulso de outra coisa. Isso, mas acho que, na verdade, é saber o que é seu, né? Que nem você encontrou o teu pedacinho, teu quadradinho, que ali é teu e é meu. E aí eu vou continuar desenvolvendo isso, né? Independente daquilo que eu vou receber ali do externo, né? Com aquilo. Sim. E aí, é legal também falar que é interessante fazer também os guests, né? Ir para outros estúdios em outros países também. Para saber o que outra cultura acha também, né? Do estilo de tatu que eu tô fazendo.
E aí eu tive a oportunidade, né? Estou tendo a oportunidade de ir. Aí, tipo, me apaixonei demais por Berlim, né? Que eu acho que ali Berlim é um dos países mais, assim... Tem também muitos tatuadores talentosos por lá, que pensam meio que fora da caixa, sabe? Tipo, umas Eu tatuas já vi uns trabalhos muito incríveis, muito incríveis também, temos aqui na Irlanda também, mas assim, pra mim, Berlim foi impressionante, assim. Eu me senti muito à vontade pra criar lá também. Foi demais lá, por lá. Ah, isso é muito bom. E hoje, qual que é seu objetivo? Porque daí você saiu das tatuagens, né? E a gente vai... Enfim, né? Ó, aqui meu presente mais uma vez. Posso mostrar de novo, produção? Ai, que delícia. Sobre essa vontade, né? O artista, eu vejo assim, geralmente quando eu tô agora conversando com o pessoal aqui no Brazuca Elas, o quanto que o artista, ele precisa de várias coisas, né? A gente tem insight a partir do nosso próprio trabalho, e aí quando a gente consegue se completar aqui, a gente precisa se descobrir num novo movimento da arte, né? Para esse movimento, é meio que autocura, né? E esse processo que você foi levando, em qual momento daí da tatuagem você foi transitando agora para esse novo lugar que você tá, né, trazendo e se identificando, por exemplo, né, com as joias, com as coisas que você está criando. Ó, isso daqui, por exemplo, ela encontrou, tá vernizado, você fez um trabalho nele também, né, na madeira. Aqui a gente tem as joias. Como é que você foi expandindo esse lugar? Já lá atrás, acredito, com o seu trauma, né, da indústria da moda e tudo mais, nesse lugar do desenvolvimento. Eu acho que foi a partir do momento que eu vi que tinha muito material a ser descartado, que eu lembrei da câmera da bicicleta. Vou pro mato, vou pro meio do mato, vou ali pra praia, eu amo, é o meu refúgio também. E aí, um dia eu fui, né, ali no St. Anne's Park, e aí tinha vários pedaços de madeira. Ó, esse daqui, inclusive, tava lá cortado, assim, sabe? Aí eu falei, meu, o que é isso, gente? Que coisa linda, vou pegar ele. Aí peguei vários, fui pra casa e aí, comecei. Aí lixei, aí invernizei, pintei, queimei aqui as pontas e tal. E pra mim, virou uma escultura, sabe? E aí eu tenho vários troncos em casa, várias coisas que eu pego na natureza, que estão sempre no chão, né? Eu nunca corto a árvore, nem nada. Eu pego tudo que está no chão, ali em decomposição, eu pego e aí crio as peças, né? Isso e é interessante, porque você não tá... Isso é legal falar, porque você não tá ali tirando da natureza. A gente tá falando sobre os valores, né? Então, você não tá ali tirando... a gente tá usando aquilo que não é mais utilizado, né? Pela natureza. Então, o processo do reciclável, porque tudo tem tanta coisa no mundo que a gente pode ter esse novo olhar, né? Que não está sendo utilizado, deixa eu utilizar. Sim, tinha um carrinho que o Thiago, né, o tatuador maravilhoso também, que trabalhamos juntos, ele me convidou há 1 ano e meio, 2 anos, ai meu Deus, tô perdida do tempo, pra trabalhar com ele, porque quando eu trabalhava com tatuagem, eu alugava, né, uma sala só pra mim, aí veio o Thiago e convidei, maravilhoso tatuador, sempre admirei o trabalho dele, me convidou pra trabalhar com ele. E aí eu falei, claro, bora. E aí, cá estamos juntos até hoje. Então hoje vocês estão juntos vocês têm o espaço juntos. Isso, com ele, Marina e Marcel, né? Então somos em 4 no estúdio e recebemos tatuadores também de fora. E aí, eu tive a oportunidade, eu esqueci o que eu tava falando, cara. Não, a gente tava falando da mudança, né? A transição do trabalho, da tatuagem, para esse trabalho utilizando, como que você tem esses insights de se mover e ter essa necessidade que a gente tem de se colocar nesse lugar da arte, de criar uma coisa diferente daquilo que a gente tá fazendo, né? Sim, eu tava falando também da escultura e tal. Eu ia falar disso daqui também, que é tipo... lembrei. Ai, gente, ó, eu sou lesada, aqui tá? Pode, aqui, gente, é nosso bate-papo café, aqui nós esquece tudo, lembra tudo, fala nada disso tudo. Bom, esse daqui, então, eu tava falando do Thiago por isso. O carrinho que o Thiago usava pra tatuar, é uma das partes do carrinho que o Thiago usava pra tatuar. O do carrinho do Thiago. Isso. Olha o Thiago, que importante. Não sei quem é Thiago, mas já te considero. Então, aí eu peguei a parte que ele falou, Elaine, vou me desfazer. É pra você. Aí eu usei a câmera de bike aqui, que é o que eu utilizo pra fazer os acessórios. Encontrei essa vértebra de um animal terrestre. Tá dando pra gente ver, pupilo da câmera? Baixa só um pouquinho. Baixa só mais um pouquinho. Beleza. Então,
acrescentei ali e uns plásticos que eu encontrei também na areia da praia. Tá. E aí vai de vocês Entenderem, interpretarem aí o que essa seria mensagem isso, diz. isso. E toda vez que eu faço algo que não assim, geralmente esse trabalho aqui eu estava em lágrimas, fazendo em lágrimas, assim. Eu mergulho muito de cabeça, eu fico, nossa, sabe? Eu faço às vezes no escuro, então eu tenho um processo ali de criação bem deep, bem Como profundo. parte da alma, né? E aí é isso, aí eu estou apenas fazendo. Eu estou fazendo. E vai fazendo. Indo. Aí criei a loja virtual agora, daí dá para o pessoal dar uma olhadinha na loja virtual. Eu vou deixar aqui depois, eu vou deixar um Instagram para vocês verem o trabalho. Por favor, vão dar uma olhada nos trabalhinhos dela, porque é uma coisa mais linda. Os desenhos, as tatuagens, as criações mesmo Muito dos desenhos obrigada. que ela faz são muito lindos. A gente ainda tem um projeto que eu preciso fazer, né? Faz tempo que eu te falei, lembra? Eu mando umas vamos ondas, retomar vamos retomar. De novo, mãe, não assiste, mas... E vamos nessa caminhada, daqui a pouquinho a gente já tá chegando no final também do nosso bate-papo. A gente falou aí, né, das conquistas e também dos obstáculos. Como mulher, vamos falar só de uma questão. Como mulher, artista, imigrante, né, conquistando os nossos sonhos dentro desse espaço. E a gente sabe aí a interferência, às vezes, externa, a própria sociedade, né? Teve alguma coisa aqui nesse processo, assim, que foi muito forte, ou que talvez tenha te auxiliado, sei lá, não prejudicado, mas eu digo, interferido, sendo um challenge para você, num lugar de mulher artista, ou situações que você passou também nesse tempo de Irlanda, que tenha, talvez, te afetado de alguma forma? Por ser mulher. Por ser mulher, imigrante, artista. Eu consigo lembrar só de uma coisa, que é a questão, Elaine, você não pode usar regata aqui para trabalhar nessa casa. Tipo, porque o seu peitoral está aparecendo. Entendi. Não pela tatuagem. Tá vendo? Eu pergunto porque a gente sempre tem umas coisas que nós sempre temos momentos complicados. E não era pela tatuagem. Não era pela tatuagem. Era porque ela falou, o seu peitoral está aparecendo e está me incomodando. Então está me incomodando. Não vai usar regata. Por ser mulher. A gente tem muita coisa, né? Mas que bom que a sua trajetória e esse lugar seu aqui também foi muito mais firme, né? Mais forte de coisas boas também do que outros momentos, assim, né? Como é que você inspira as mulheres? A gente fala muito, eu falo aqui da importância da gente compartilhar histórias, né? Porque ser mulher, às vezes é um pouco mais complicado, eu digo, pela quantidade de emoção, de sentimento da nossa mente, os nossos hormônios, é tanta coisa junta, né, no nosso processo de ser humano e ser mulher, que é bacana, mas é intenso, né? Como é que você diz, como é que você poderia falar assim... Para outras mulheres, sabe assim, se você pudesse dar um conselho, compartilhar coisas assim, porque às vezes a gente tem sonhos e a gente acha que os sonhos eles estão tão distantes, né? A gente tem aí inspirações e é difícil lidar dentro de todo esse nosso ciclo de ser mulher e querer conquistar ali as nossas ideias e achar o nosso lugar no mundo, né? Qual que seria assim o seu conselho? O que vem na minha cabeça é: seja versátil. Porque quando você é uma pessoa versátil, você aprende e você sofre menos. É verdade. Versátil já me traz a resiliência, né? A versatilidade e a resiliência, elas estão ali, né? Porque você tem que ser resiliente para você poder ser versátil e se Isso. Ser versátil é saber fazer um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada. Desde cozinhar, até desenhar, até atender público, até saber conversar. Aqui com você hoje, que tá sendo, assim, muito desafiador pra mim, porque eu sou mais do visual. Do visual. Mas ser versátil. Então, veio isso na minha cabeça agora e bora pra cima. Pra cima, e ser versátil, sempre pra cima. Você faz um trabalho também no seu Instagram muito bacana, né? E isso é uma coisa que eu queria comentar, porque assim, às vezes nós artistas, a gente tem nossa arte e a gente... Como é que a gente divulga isso, né? Eu tava até falando num episódio anterior. Como que a gente coloca o dinheiro? A gente entra com... Sabe assim, faz as partes da nossa arte com a finança. Como que a gente cobra o nosso valor? O que a gente acredita? Essa relação entre a arte e o dinheiro e
É muito doido, né, esse É. processo? É muito E eu vejo que doido. você A é gente muito tem- boa na questão da rede social, de divulgar, de fazer o marketing das suas coisas, né? Como é que é esse lugar pra você, assim, como fala? Eu valorizo muito, assim, como eu te falei, o visual, né? Então, eu gosto de postar vídeos com qualidade. Comprei uma câmera fotográfica, então fotos com qualidade. Posto todos os dias nos meus stories. Aí sempre algo, assim, sobre tatu. Assim, eu não tenho um cronograma. Aham. É bem orgânico, né? Assim, as coisas que eu posto no Instagram. Mas eu nunca deixo de postar. Então, e sempre tento buscar a máxima qualidade possível. E manter frequência dali, né? É a frequência, exatamente. E você tem data para as próximas, você vai tatuar. Depois deixa também, bom, no celular vai ter o endereço do estúdio, se vocês quiserem, tá bom? Agendar com ela. Você tem data para ir tatuar em outros lugares agora, nesse ano? Sim, eu estou com a agenda aberta aqui em Dublin. Aí eu vou tatuar no final desse mês em Galway e no final do outro mês em Cork. Então, Galway e Cork. Cork. Eu quero fazer uma tour na Irlanda. Isso é gostoso, isso é muito Sim, legal. Eu nunca sim. fui pra Galway, olha só, interessante. É muito legal A lá. gente pode marcar já o passeio, é verdade. Não me olhem assim, eu já olhei umas olhadas aqui do povo. Gente, nunca fui, não deu tempo, desculpa, quero ir, viu? Desculpa quem tá em Galway. Nada pessoal. Bora, você vai amar. Bora, já faz uma tatuagem. Que delícia ter você aqui. Muito obrigada. É um prazer, é uma honra pra mim mostrar um pouco do seu trabalho, da sua obrigada. arte, mostrar pro pessoal, assim, esse talento, essas coisas lindas que você faz, sempre compartilhando a consciência aí do nosso respeito com o mundo, do nosso respeito com os nossos próprios processos internos, né? A nossa aceitação, como a gente faz. Por exemplo, você sendo uma tatuadora tão aí freestyle, criativa com a tua própria marca, né? Sabendo um pouquinho ali colocar a tua marca. Eu acho que a gente consegue dessa conversa a versatilidade, saber qual é a tua marca, colocar essa marca, não ter vergonha de você movimentar essa ideia e você continuar movimentando e transformar numa outra coisa. Como a Leia falou, sempre ser muito versátil. É. E a arte é expressão, né? É E aí expressão. eu gostaria também de deixar uma mensagem a todos Por para se favor. expressarem. Façam arte, desenhem, falem, cantem, sabe? Tipo, todos nós somos artistas. Todos E nós eu somos adoraria artistas. ver, ouvir todos vocês também. Ai, a arte cura. Cura. E foi um prazer ter você hoje Muito aqui. obrigada pelo convite. Muito Eu amei. obrigada. Que Você é você maravilhosa. continue sempre aí desenvolvendo e compartilhando com a gente esse trabalho lindo. Muito Muito obrigada. E muito obrigada. obrigada a vocês que estiveram aqui hoje com a Obrigada. gente. Até já. Até.